Shumatsu no Valkyrie, o famoso anime dos deuses versus humanos. Faz um tempo que eu queria fazer um vídeo sobre isso pro canal, mas eu não queria narrar certas lutas que eu considero menos interessantes. Então eu resolvi fazer igual o vídeo onde eu falo da luta na Casa de Virgem. Já que naquela época eu queria falar sobre a Batalha das 12 Casas, mas eu não queria começar de Ares, Touro, Gêmeos, então eu só fui pra Casa de Virgem, que era mais interessante, e simplesmente esqueci do resto, sinto muito. Quem sabe um dia eu continue, tem lutas interessantes no resto dessa saga. Mas Cavaleiros do Zodíaco não está em questão. Hoje vamos falar de Buda vs Rajun. Sim, assim como naquele vídeo eu comecei pela sexta casa, nesse vídeo eu vou começar pela sexta rodada do Ragnarok. Se você desconhece a trama desse anime, aí vai um breve resumo. Os deuses do Concílio do Valhalla se reúnem a cada 1000 anos para decidir o destino da humanidade, e dessa vez eles decidiram que a humanidade deve ser extinta, mas a menina aqui teve a ideia brilhante de desafiar eles para uma batalha até a morte. E no mangá a gente descobre que a intenção dela não é necessariamente salvar a humanidade, mas... como eu disse, isso não está em questão. Buda versus Rajun é a questão. A sexta rodada começa com o Buda chegando na arena. O Heimdall, como sendo o narrador do Ragnarok, anuncia ele como o próximo representante dos deuses no combate. Mas mal sabia ele que o Buda tinha outros planos. Eu vou lutar pela humanidade! É isso aí! Os deuses não gostaram muito disso, mas o Zeus levou numa boa, até porque ele é um velhinho de bom coração que quer se divertir com uma porradaria franca. Pois é, os primeiros 10 milhões de anos da infância de um homem são os mais divertidos. Daí o Zeus, o rei dos deuses, decide quem vai ser o mais indicado para enfrentar o Buda, dessa vez representando os deuses, que vai ser o Bishamonten, o líder dos 7 deuses da sorte. E, francamente, o nome desse cara deveria ser Bishamonten, porque, veja bem, eu não sei porque esse cara foi selecionado por Ragnarok. Tem um spin-off no mangá que mostra que vários deuses ficaram insatisfeitos porque não foram convidados para a seleção. E é impressionante que eles deixaram personagens aparentemente poderosos de fora, como o Sun Wukong e o Rudra, mas eles quiseram chamar o Bishamonten. O cara já começa a lutar apelando, já que para enfrentar o Buda, os 7 deuses da sorte realizam a fusão, assim dando origem a ele. Zero Fuku, o deus da miséria. Um personagem que já tem assuntos pendentes com o Buda e está disposto a se vingar no Ragnarok. Você roubou tanto de mim. Eu nem sei quem você é. Curiosamente, os 7 deuses da sorte realmente são personagens da mitologia japonesa, enquanto Zero Fuku é um personagem que foi criado exclusivamente por Shumatsu no Valkyrie, diferente dos outros deuses que são baseados em figuras mitológicas já conhecidas. O Buda acerta um golpe baixo no Zero Fuku, e é nesse momento que a gente vê uma diferença do anime pro mangá. No mangá, vemos na arena a participação de algumas pessoas muito especiais. Eles que, juntamente com o Buda, formam um grupo dos 4 grandes sábios da humanidade. Acredito eu que você já tenha ouvido falar de Sócrates, Confúcio e Nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Curiosamente, essa cena não foi adaptada para anime, talvez para evitar polêmica ou talvez para economizar na animação. Conhecendo a fama do anime, eu acredito que quiseram unir o útil ao agradável e foi um pouco dos dois. O Zero começa a tocar o terror com esse machado monstruoso. E a arma do Buda é esse cajado, que tem 6 formas e varia de acordo com o estado da alma dele. Ah, Tanuki, então ele não decide a forma da arma dele? É, aparentemente ele decide sim, porque como ele é o Buda, ele controla a própria aura e isso faz com que a arma dele mude de forma de acordo com a vontade dele. Além disso, o Buda meio que consegue ver o futuro, já que enxergando a alma do adversário ele sabe qual vai ser seu próximo movimento. Já o Zero, bem, lembra que eu falei que ele é o deus da miséria? Quanto mais miserável ele se sente, quanto mais ódio ele tem de si mesmo, mais poderoso esse machado dele vai ficar. E o moleque tá explodindo o poder, já que ele tá lutando contra uma pessoa que ele odeia e que faz ele se sentir desprezível. Ah, Tanuki, então ele deve estar na vantagem? Não, ele tá tomando um sacode bonito. E eu me pergunto, se o Zero, que é a fusão dos 7 deuses da sorte, tá apanhando desse jeito, imagina o Bishamonten. Mas enfim, se o Zero é a fusão dos 7 deuses que apareceu agora, de onde ele conhece o Buda pra odiar tanto ele? Basicamente, quando ele era uma criança, o menino Zero desceu ao planeta Terra para tentar ajudar os humanos. E como sendo o deus da miséria, ele tinha o poder de tirar a miséria das pessoas, algo que consequentemente manchava a própria alma dele. E ele foi absorvendo, tirando tanta dor das pessoas que no final ele esqueceu da sua própria dor, achando que assim poderia ajudar a humanidade e que pelo menos eles seriam gratos por isso. Mas não. Ao retornar para onde havia se iniciado sua jornada, Zero Fuku descobriu algo brutal. Não sobra nada pro Betinha, já que as pessoas que ele salvou se colocaram novamente em uma vida depravada e miserável. Insatisfeito e irado, o menino acabou encontrando com o Buda que estava passando por ali naquela hora. Ele ficou intrigado porque mesmo o Buda sendo apenas um humano, ele era seguido por muita gente. E quando o Zero foi questionar ele sobre aquilo, ele simplesmente respondeu: não dá pra dar felicidade de bandeja pras pessoas, ela tem que ser conquistada. E o mundo do menino caiu de forma brutal. Magoado, Zero disse que não ia mais ser beta, agora ele vai ser sad boy.
Pintou o cabelo de preto, quis ser ignorante com as pessoas, mas o cara continuava com um bom coração, então ele acabou se dividindo, e assim nasceram os 7 deuses da sorte. E é interessante que eles comentam que se ele não tivesse se fragmentado, ele poderia até destruir o mundo com tanto ódio. Eles permaneceram divididos até o dia do Ragnarok, onde finalmente surgiu a oportunidade de se vingar do Buda. Mas ele acaba de perceber uma coisa interessante. No meio disso tudo, o inimigo do Zero não é o Buda e sim ele mesmo. Porque ele não odiaria tanto o Buda e nem a si mesmo se ele simplesmente tivesse amor próprio. E é nesse momento que ele ajuda o Zero a perceber que ele não precisa de vingança para se sentir melhor. E olha, é meio complicado você ajudar pessoas com problemas de autoestima. Você não vai curar elas só falando algumas palavras bonitas. Aprender a se amar muitas vezes é um processo delicado, mas pelo menos o Buda ajudou o Zero a virar a chave. Então o Buda convida ele para terminar a luta de forma certa, trocando o ódio por confiança e a amargura por determinação. E foi assim que, mesmo derrotado, Zero ficou feliz, porque ele conheceu seu potencial e seu valor, e ele entendeu que o que realmente impedia ele de crescer era a superestima pelos outros e o desprezo por si mesmo. Parece um final feliz, mas faltou ele entender outra coisa. Não sobra nada pro Beta. Nesse momento, algo estranho começa a acontecer com o corpo do Zero. Todos ficam assustados e ninguém entende o que aconteceu, já que aparentemente ele já tinha se dado por derrotado. É então que o Zero desaparece e uma estranha criatura se faz presente na arena, fazendo com que até o Buda recuasse. Ah, Tanuki, será que ele se assustou porque viu um futuro muito assustador? Não, ele se assustou porque ele não viu futuro nenhum. Isso porque aquele ser que acabaram de aparecer é um ser de pura escuridão. Rajun se faz presente e anuncia que Zero Fukuo está morto. É nesse momento que o Buda perde a vantagem, já que ele nem consegue ver o futuro e nem mesmo consegue causar muito dano com sua arma, já que aquela criatura com sua força física consegue superar ele. Nem os deuses estão entendendo o que está acontecendo e também estão com medo daquela criatura. É então que chega ele, Hades, que explica que aquele é Rajun, um monstro que destruiu 1/3 do inferno e depois desapareceu misteriosamente. Os deuses continuam sem entender o que o Rajun está fazendo ali. E o Hades tem uma teoria interessante. Eu acho até engraçado o jeito que ele fala que só conhece um cara desocupado o suficiente para perder tempo fazendo isso. E é o Beelzebub, o emo do Valhalla. Olha só que cara de quem não toma banho. E o Buda? Bem, é ele que tá tomando um sacode agora. Mesmo tentando bater de frente, o Buda tá enfrentando dificuldades contra aquele monstro que até arrancou um olho dele. Quando o Rajun insulta o Zero, o Buda realmente perde a paciência. Assim, o seu cajado dos 6 reinos adquire uma nova forma, que é essa foice sinistra. Agora o Buda consegue infligir alguns golpes no Rajun, mas aparentemente não é o suficiente para virar o jogo. Mas é nesse momento que ele percebe uma coisa. A arma do Zero ainda tá ali. Recuperando a confiança, agora o Buda desdenha do Rajun e consegue unir a sua alma com a alma do Zero, transformando a essência dele na sua arma divina, a espada Nirvana. Agora com a espada em mãos, a luta não é mais tão desafiadora pro Buda. Como agora ele tá batendo de frente com o monstro em questão de força física, ele começa a ficar mais confiante e consegue até deixar o Rajun com medo. E isso não é apenas um detalhe. Antes tinha sido dito que ele não podia ver o futuro do Rajun porque ele era apenas escuridão. Mas agora que ele demonstra medo, o Buda consegue prever o movimento da alma dele. É com sua alma unida à do Zero Fukuo que ele consegue dar fim àquele monstro, assim vencendo a 6ª rodada e empatando o placar do Ragnarok. É então que, saindo da arena, o Buda tem uma visão da alma do Zero aparentemente subindo aos céus. Assim ele fica feliz, porque além do Zero se amar, ele conseguiu o que tanto queria, que era ser amado. E esse foi o vídeo. Se você gostou, por favor, deixe seu like e se inscreva para me ajudar a crescer. Comenta alguma coisa para melhorar o feedback. Deus abençoe sua vida, meu mano.